Aqui está para você, disse a bruxa. Em seguida, ela cortou a língua da pequena sereia e então ela ficou muda e jamais poderia falar ou cantar. Se os pólipos tentarem te agarrar quando você estiver voltando para a floresta, disse a bruxa, atire sobre eles algumas gotas da poção, e os dedos deles se rasgarão em milhares de pedaços. Mas a pequena sereia não precisou usar deste artifício, pois os pólipos recuavam aterrorizados quando olhavam para a poção cintilante que brilhava nas mãos dela como estrelas radiantes. Então, ela atravessou rapidamente a floresta e o Pantanal e depois por entre os remoinhos que avançavam. Ela viu que no palácio de seu pai, as tochas do salão de baile já haviam sido apagadas e dentro todos dormiam. Mas ela não se arriscou a ir até eles, porque ela agora estava muda e deveria deixá-los para sempre. Se sentia como se seu coração fosse estourar. Ela fugiu sorrateiramente para o jardim, pegou uma flor no canteiro de flores de cada uma das suas irmãs, jogava com o ar milhares de beijos em direção ao palácio e depois subiu atravessando as águas azuis escuras. O sol não tinha nascido quando ela surgiu diante do palácio do príncipe e se aproximou dos maravilhosos degraus de mármore. Mas a luz brilhava com muita intensidade. Então a pequena sereia tomou a poção mágica e ela sentiu como se uma espada com 2 gumes penetrasse o seu corpo delicado. Ela sentiu que ia desmaiar e pareceu que tinha morrido. Mas o sol surgiu e brilhava por todo o oceano. Ela voltou a si e sentiu uma dor aguda. Então, bem diante dela, estava o belo e jovem príncipe. Ele fixou nela seus olhos negros como carvão, tão ardentemente que ela baixou os seus próprios. Então, ela percebeu que o seu rabo de peixe havia desaparecido. Ele fixou nela seus olhos negros como carvão tão ardentemente que ela baixou os seus próprios. E então, ela percebeu que o seu rabo de peixe havia desaparecido e que ela tinha um lindo par de pernas e pés delicados como os de qualquer donzela. Mas ela não tinha roupas. Então, ela se enrolou com seus cabelos longos e espessos. O príncipe perguntou quem era ela e de onde ela tinha vindo. E ela olhava para ele com ternura e tristeza, com seus profundos olhos azuis, mas ela não podia falar. Tudo o que acontecia com ela era exatamente como a bruxa havia dito que seria. Ela sentia como se estivesse pisando em pontas de agulhas ou facas afiadas, mas ela suportava tudo com dignidade e caminhava tão levemente ao lado do príncipe como se fosse bolha de sabão, de modo que ele e todos que a viam ficavam admirados com seus movimentos graciosos e sutis. Não demorou muito e ela logo estava usando roupas caríssimas de seda e musselina. E ela era a mais linda criatura do palácio, mas era muda e não podia falar nem cantar. Belas serventes, vestidas em seda e ouro, colocaram-se à frente e cantavam diante do príncipe e dos pais reais. Uma cantava melhor do que todas as outras e o príncipe batia palmas e sorria para ela. Esta era uma grande tristeza para a pequena sereia. Ela sabia o quanto ela cantava com mais doçura antes e pensou: ah, se eu soubesse, perdi minha voz para sempre para estar ao lado dele. As serventes, em seguida, realizavam belos números de dança que pareciam de fada, ao som de uma música maravilhosa. Então, a pequena sereia levantou seus braços encantadores, ficou na ponta dos pés e deslizava pelo assoalho, e dançava como ninguém ainda havia sido capaz de dançar. A todo momento, a sua beleza se revelava cada vez mais e seus olhos expressivos falavam mais diretamente ao coração do que as canções das serventes. Todos estavam embevecidos, especialmente o príncipe, que a chamava de sua pequena enjeitada. E ela
dançava com muita leveza para agradá-lo, e embora cada vez que seus pés tocavam o chão, parecia estar pisando em facas afiadas. O príncipe falou que ela deveria ficar com ele para sempre, e ela teve permissão para dormir junto da sua porta, numa almofada de veludo. Ele mandou fazer para ela uma roupa de escudeiro, para que ela pudesse acompanhá-lo nas cavalgadas. Eles cavalgaram juntos pelas florestas docemente perfumadas, onde os galhos verdes tocavam-lhe os ombros e os pequenos pássaros cantavam por entre as folhas verdejantes. Ela subiu com o príncipe até os topos das altas montanhas, e embora seus pés delicados sangrassem a ponto de lhes marcarem os passos, ela sorria somente e o acompanhava até que pudessem ver as nuvens abaixo deles, que pareciam um bando de aves migrando para países distantes. Enquanto isso, no palácio do príncipe, quando todos os criados já tinham ido dormir, ela ia e ficava sentada nos largos degraus de mármore, pois isso aliviava os seus pés ardentes, banhando-os na água fria do mar. E então ela pensava em todos aqueles que moravam nas profundezas. Uma vez durante a noite, suas irmãs apareceram de braços dados, cantando tristemente enquanto flutuavam na água. Ela acenou para as irmãs e então elas a reconheceram e disse para elas como elas havia magoado. Depois disso, elas vinham para o mesmo lugar todas as noites. E uma vez, ela viu de longe a sua querida avó, que não vinha à superfície do mar havia muitos anos, e o velho rei dos mares, seu pai, com a coroa em sua cabeça. Eles estenderam suas mãos para ela, mas não queriam se arriscar tão perto da terra como suas irmãs faziam. À medida que os dias se passavam, ela amava o príncipe cada vez mais, e ele a amava como amava um bebê, mas jamais lhe vinha à cabeça fazer dela sua esposa. Porém, a menos que ela se casasse com ele, ela não receberia uma alma imortal. E na manhã seguinte, depois que o príncipe se casasse com outra mulher, ela iria desaparecer na espuma do mar. Você não ama a mim mais do que todas elas? Os olhos da pequena sereia pareciam perguntar quando ele a tomou nos braços e beijou sua linda testa. Sim, você é muito querida para mim, disse o príncipe, pois tem o melhor coração, e você é a mais delicada. Você é como uma jovem donzela que eu conheci um dia, mas eu jamais a verei de novo. Eu estava num navio que havia naufragado, e as ondas me levaram para a praia, perto de um templo sagrado, onde várias jovens donzelas trabalhavam. A mais jovem delas me encontrou na praia e salvou a minha vida. Eu a vi apenas 2 vezes, e ela é a única no mundo a quem devo amar. Mas você é muito parecida com ela, e você quase expulsou a imagem dela do meu pensamento. Ela pertence ao templo sagrado, e o meu destino enviou você para mim ao invés dela, e jamais nos separaremos. Ah, e ele não sabe que fui eu que salvei a vida dele, pensou a pequena sereia. Eu o levei sobre o mar para a floresta onde fica o templo. Fiquei sentada debaixo das espumas, olhando até que os humanos vieram ajudá-lo. Eu vi a linda jovem que ele ama mais do que a mim. E a pequena sereia suspirou profundamente, mas não podia verter lágrimas. Ele diz que a jovem pertence ao templo sagrado, portanto, ela jamais voltará para o mundo. Eles nunca mais se encontrarão, ao passo que eu estou aqui, do lado dele, e o vejo todos os dias. Eu cuidarei dele, e o amarei e renunciarei à minha vida por causa dele.